pastor, eu me sinto muito honrado com essa oportunidade. Muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor. Para mim é um privilégio, meus irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Muito temor e tremor que eu me coloco diante dos irmãos nesta noite, com essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Prometo ser breve aos irmãos, mas objetivo naquilo que Deus colocar no meu coração nesta noite. Hebreus capítulo 12. Uma vez que você lê a sua Bíblia, se puder, fique com ela aberta, para que possamos ser que nem os irmãos Bereano, ver se de fato está escrito. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Somente até aí. Glória a Deus. Bastantes verdades contidas aqui em toda a palavra de Deus, né, irmãos? Mas é possível a gente examinar de forma minuciosamente e observar os tesouros em cada frase, em cada palavra que está escrita aqui. Paulo disse, quando escrevia para Timóteo, que a palavra de Deus era inspirada para ensinar. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nada se perde, porque é a palavra inerrante do Senhor. Aproximadamente, e também é bem provável que por volta de 70 depois de Cristo, que esta epístola foi escrita, também com a finalidade de encorajar os irmãos judeus de nascença que tinham se convertido ao cristianismo, e devido à pressão e perseguição religiosa e política, eles estavam sendo ameaçados a retroceder, a voltar para trás. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, senão naqueles que avançam. Nós já vimos que nós somos um povo que avança no nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que seja a caminhada, nós avançamos, porque nós estamos com os olhos postos em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Eles estavam sendo ameaçados a retroceder. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai encorajar desde o capítulo 1 até o 10, porque Cristo, o escritor aos Hebreus traz ele sendo maior do que Moisés, maior do que os profetas do Antigo Testamento, maior do que os anjos, maior do que Josué. Ele é o eterno e sumo sacerdote enviado de Deus para nós. E no capítulo 11, junto com o capítulo 12, é inseparável, irmãos. É coadunado, porque o texto diz assim: portanto, ou seja, entretanto, todavia, é uma continuação. Se nós observarmos de forma minuciosa, examinar, nós vamos ver que é uma continuação. Porque o texto vai dizer assim, ó, portanto, nós também que, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pronto, até aqui, eu preciso parar aqui. Essa nuvem tão grande que o escritor está falando que estamos rodeados, a ideia que logo se tem quando lê é de que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que nos vê e diz mais ou menos assim: estou vendo tudo que você está fazendo, estou assistindo às suas obras, estou de olho em você. A ideia que temos logo é essa, e por muito tempo eu tive isso como verdade, sem sentar para aprender, sem estudar para aprender. A noção que eu tinha era de que a nuvem de pessoas me assistia e eu tinha que ter cuidado, porque afinal eu sou cristão, e haja vista, meus irmãos, e eu acho importante nós tomarmos cuidado, porque sim, de fato, estamos rodeados de uma nuvem de testemunho que nos assiste diante de Deus. O
o próprio Cristo vai tratar disso. Ele vai falar do nosso testemunho. Ele vai falar que uma vez que, como cristãos, temos que ser povo zeloso de boas obras, a fim de que o nome dele seja glorificado. Essa tão grande testemunho está no contexto do capítulo 11, mas deixa-me falar um pouco mais acerca do testemunho pessoal, que é de suma importância nós pontuarmos aqui também. Porque o testemunho do crente, ele vale mais do que palavras, irmãos. Alguém já disse, eu já repeti aqui algumas vezes, que o que falamos, o que fazemos, soa tão alto nos nossos ouvidos que o que falamos quase não posso escutar. E Jesus, no capítulo número 5 de Mateus, verso 16, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O Pai que estás no céu. As boas obras é para glorificar a nós mesmos? Não, é o Pai que estás no céu. A ideia é mais ou menos assim, meus irmãos. Um pequeno bagunceiro, cheio da graça, que bagunça muito, que dificilmente escuta um não, que você fala, não mexe aí, já está mexendo ali a criança, para de mexer aqui, ele sai daqui, já vai para lá já. É difícil obedecer aí, quando você olha e fala, bagunceiro, não obedece, né? Não, rapaz, isso aí é só Deus, é cristão, é o Pai, né? Já logo atribui ao pai e à mãe. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? O pai, né, que não é? Que não disciplina, já logo atribui ao pai. Então veja a importância, amados, de nós sermos um povo zeloso de boas obras. Porque nós somos cristãos. Nós somos, queira nós ou não, bem ou mal, atrás dos bastidores, sempre vão falar a nosso respeito. Seja coisas boas, seja um bom testemunho ou um mau testemunho, por trás dos bastidores sempre vão falar a nosso respeito. E é coisa boa quando falam bom. Por quê? Porque estão glorificando ao vosso Pai que estás no céu. As nossas boas obras é a fim de que glorifique o Pai que estás nos céus. Testemunho. As pessoas hoje em dia não se preocupam muito com o testemunho. Não se preocupam em deixar uma boa aparência na onde compra. Não se preocupa em deixar uma boa aparência na onde estuda. Não se preocupe em deixar um bom testemunho no trabalho. Não se preocupe em ter um bom testemunho em casa com os vizinhos. Não se preocupe em ter um bom testemunho na sociedade. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo de 39, verso 9. No contexto do texto 39 de Gênesis, a Bíblia vai falar de José, que estava na casa de Potifar como senhor de tudo lá. Acima dele era só Potifar. E a Bíblia vai dizer que ele está sendo tentado pela esposa de Potifar por vezes. Ela coloca os olhos em José. A Bíblia diz que José era formoso de aparência e ela tenta José. Ela vai dizer para José por diversas vezes: deita-se comigo, deita-se comigo. Não tem ninguém lá vendo. José é o senhor de tudo lá. Não vedou nada senão a mulher de Potifar, a José. José, ele estava lá longe dos olhos do seu pai. José estava lá longe dos olhos do seu Senhor. Mas o texto me chama a atenção porque diz assim, capítulo 39, verso 9 de Gênesis: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Perceba que a preocupação de José não é com o Potifar, que colocou como governador de sua casa. A preocupação maior que José tem não é de desonrar, entristecer o seu senhor que não está presente. A fala dele é: farei eu tamanho mal contra o meu Deus? Porque o crente que é zeloso de boas obras se preocupa com o seu testemunho. Ele faz tudo com a finalidade de agradar o seu Senhor. Deixa eu perguntar para nós nesta noite de hoje: tudo quanto temos feito, irmão, tem com a finalidade de agradar o Senhor? Tem. Se tem, levante as suas mãos, porque cabe nos honrar e bendizer o nosso Deus através das nossas boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Faria eu tamanho mal pecando contra meu Deus? Mas ele se importou com os bons
olhos de Deus do que com os olhos do seu Senhor. Às vezes nós nos preocupamos em se esconder dos olhos das pessoas. Os olhos do pastor não estão por toda parte. Os olhos da minha esposa não estão por toda parte. Os olhos do meu patrão não estão por toda parte. Mas Hebreus disse que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que havemos de tratar. Ou seja, nós não escondemos nada de Deus, nem as nossas intenções, meus irmãos. Elas têm que ser todas boas. Para quê? Para que glorifique o nome do nosso Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Veja o testemunho de um homem que depois de morto ainda grita alto. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Um homem que depois de morto já não está mais entre nós. Deixou só um legado, uma história, mas o seu testemunho ainda grita alto. Imagina nós que estamos vivos, que vamos para lá, vamos para cá, compramos, vendemos, tratamos, conversamos. Imagina nós, irmãos, que estamos aqui, que somos luz, todo mundo vê, que somos sal, que tem propriedade. A mulher dos mulheres do profeta vai até o profeta Eliseu e diz assim: ó, meu marido, teu servo morreu. E ela diz: e tu sabe, ele temia o Senhor. Glória a Deus. O testemunho que damos de nós é verdadeiro. Jesus Cristo falou isso aí, João capítulo 5, verso 31 e 32. Se eu testifico de mim mesmo, esse testemunho não é verdadeiro, mas o testemunho que dão a meu respeito, verso 32, esse é verdadeiro. Quando eu falo de mim mesmo, esse não é válido, meus irmãos. Mas o que falo de mim, sem que eu saiba. As reuniões que tem, sem que nós saibamos. Lá, talvez porventura fale de nós, a nosso respeito. Varão valoroso, homem de Deus. Se as minhas horas for boas, claro. Mas se for má, vão falar também. Mas esse aqui, depois de morto, o seu testemunho ainda estava alto. Quando isso aqui me prendeu a atenção, sabe por quê, meu irmão? Porque o que mais vale não é uma boa capa, é um bom nome. Ainda mais quando nós somos cristãos, ainda mais quando nós somos chamados por Ele, para honrar Ele, para render glória ao nome dEle. Porque aqui diz: qualquer coisa que façais, que comais, que bebais, façais para a glória dEle. Nossa, é muito comum você perceber, notar que cristãos, ao invés de honrar, estão envergonhando o nome de Deus com a sua vida, com a sua conduta, com o seu proceder, com o seu trato. E a Bíblia vai tratar disso, meus irmãos. E é muito triste isso. Quando nós olhamos e vemos as más obras, ao invés de glorificar o bom nome de Deus. Sabia que tomar o nome de Deus em vão é pecado? E tomar o nome de Deus em vão não é só fazer uma piada, não. Uma vez que eu sou cristão, logo eu carrego o nome de Deus, logo eu tomo o nome de Deus. E a minha conduta, a minha vida vai dizer se eu estou tomando o nome de Deus em vão ou não. Atos 16, para finalizarmos a primeira parte. Verso Atos 11, 26. Diz que lá em Antioquia, durante todo o ano, eles foram instruídos e ensinados a palavra. E pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Eles não se intitularam, não se colocaram sobre si o título de cristão. Pela primeira vez foram chamados de cristão. Eu tenho certeza aqui que tem pessoas que já teve experiências de ser chamado de cristão. No trabalho, na escola, na faculdade, no convívio social. Alguém diz assim: você é cristão pelo seu comportamento, pela sua postura, pelo seu trato, pelo seu linguajar. Isso é maravilhoso, meus irmãos, sabe por quê? Está se cumprindo Mateus capítulo 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Você foi chamado para glorificar o Pai que estás no céu. Você crente tem responsabilidade do nome de Deus na tua vida. Então ande de conforme a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez foram chamados. Eles não se titularam, mas deram títulos para Ele. Quais serão os títulos que estamos carregando por aí? Lá no meu trabalho, será que quando eu não estou, quando dá o meu horário que eu vou embora, os companheiros que trabalham comigo, como será que eles me veem? Na escola onde eu estudei, porque eu fiz EJA alguns anos atrás, já era cristão. Como será que era a conversa deles a meu respeito? Eu me preocupo com isso. Você se preocupa com isso? Você se preocupa como as pessoas te veem? Porque ser crente aqui é muito fácil. Mas se o linguajar aqui é moderado, é na cautela,
varão é abençoado. Mas e quando ninguém está te vendo, meu irmão? Haja vista que nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. Haja vista que nós temos que nos preocupar com os títulos que nós recebemos. Sim, que nós sabemos, nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque tudo quanto nós fazemos, nós temos que visar a finalidade de glorificar o nome do nosso Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Mas essa testemunha aqui é os heróis da fé. A ideia é que nós estamos num campo de futebol, vamos colocar assim, e em volta está uma plateia, não para nos assistir, não para nos aplaudir, mas para nos dar o testemunho de que eles venceram. Nós também vamos vencer, porque eles enfrentaram. Talvez o que estamos enfrentando não chega nem aos pés do que eles passaram, porque a Bíblia vai dizer que foram homens que a terra não são dignas dos quais que eles foram pisados. Homens cuja terra não foi digna deles. Homens que venceram reis. Homens que tamparam a boca de leões. Homens que apagaram a força do fogo. Homens que venceram o fio da espada. Homens que foram considerados como escravos. Homens que foram perseguidos. Homens que foram cerrados. A referência aqui, eu tenho para mim que é Isaías. Homens que sofreram. Essas são a nuvem de testemunho que nos rodeia. Para quê? Só para que exative introdução, para conhecimento? Não. É para quando vinha a perseguição, a luta, a dificuldade, as tentações, os pecados, nós olhar e dizer assim: eles venceram, eu vou vencer também, porque eu estou olhando para o alvo, que é Jesus, o autor, consumador da minha fé. Hoje em dia qualquer coisinha é motivo para parar, para fazer biquíni, cara feia. Não, irmãos, nós somos chamados por um propósito maior, para a carreira que nos está proposta a cumprir. Tem uma carreira proposta para você, crente. Não é terrena, não é corruptível, não é passageira, é eterna. O céu te aguarda, crente. A eternidade, o gozo eterno te aguarda. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, em montes e pelas covas e cavernas da terra. Qual é a oposição hoje que sofremos por ser crente? Qual é a perseguição, irmãos? Nós somos crentes num tempo muito abençoado, e mesmo assim fazemos com maior dificuldade o que o pastor pede. Mesmo assim vemos para o culto e não somos reverentes diante do nosso Deus. Mesmo assim nós fazemos pouco caso. Esses homens aqui nos constrangem com a sua vida e com os seus testemunhos. Mas esta aqui está para quê? Para dizer para você que está passando por uma dor, uma luta, que está vencendo na santidade, resolveu se guardar para Deus, resolveu vencer sem se corromper, resolveu vencer no trato reto, como a palavra nos diz. Então Deus está dizendo, essa nuvem de testemunho que venceu, você também vai vencer, você também vai conseguir. Se você olhar para o alvo que é Jesus o Cristo, não perca o seu foco, não perca o seu alvo. Quem nos chamou foi Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou, eu sei para onde eu vou, eu sei quem é o meu Senhor. Se você sabe também, levanta as suas mãos, dá um brado de glória, regozije na presença de Deus nesta noite de hoje, porque Ele está dizendo, Ele é a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr, meus amados, que eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu fiz questão de listar. Portanto, nós também, por isso que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. O que atrapalha você na caminhada com Cristo? Porque Cristo nos chamou para viver a sua plenitude, para ser cheio do Espírito, não para ser crente gangorra, uma vez está lá embaixo, outra vez está lá em cima. Não, irmão, essa inconstância, não. O Senhor tem para te dar tudo quanto é concernente de Deus. Deus tem mais para dar aos seus.
A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Embaraço. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando você visa agradar aquele que o alistou para a guerra, vamos pensar, vamos dar asa. Tem uma palavra que se usa muito, pregadores. Vamos conjecturar, vamos pensar. Um soldado, quando está na guerra, na mata, seja na onde for, vamos imaginar um cenário de mata. Lá vai ter cobras, leões, lagos, talvez vai ter que passar por pântanos onde tem jacaré. Essas coisas são terríveis. Mas aquele que milita, ele não se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar o que olha estou para a guerra. Um soldado, ele tem uma disciplina. Ele tem uma disciplina nos seus exercícios. Ele tem uma liturgia quanto à sua vida. Ele tem regras. O cristão também não pode ser diferente, viver de forma irresponsável, de forma longínqua. Não pode. Tem que ter disciplina. Daniel estava na Babilônia, sem pai, sem mãe, mas ele era um jovem que disciplinava-se. Acentuou no coração dele não se contaminar com os banquetes, com os manjares. Por quê? Porque era um jovem disciplinado na palavra de Deus. Nós temos que nos disciplinar se quisermos ser cheios do Espírito Santo. Se quisermos ser crentes saudáveis, espiritualmente falando, crentes bíblicos, crentes que não são enganados, crentes que não têm amuleto, não anda pela fé do outro, mas pela fé dele em Cristo. Então, um soldado que milita a fim de agradar aquele que alistou, pode vir o que for, pode vir a cobra, o jacaré que nós usamos aqui como cenário do soldado. Vamos trazer para a nossa vida cristã, vamos trazer para os nossos dias atuais, para a nossa vida espiritual. Pode vir o que for, irmão. Oh, irmão, eu não quero nem saber, sabe por quê? Porque a graça dele me basta. Porque eu estou aqui, porque foi ele que me chamou. Então eu vou militar a fim de agradá-lo, porque ele que me alistou, o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Embaraço da ideia de todo mundo que soltou pipa, muito daqui já soltou pipa primeiro. Tem gente que até solta, né? De vez em quando eu tenho tempo. Muito difícil. As irmãs que mexem com crochê, com negócio de costura. A linha contra o embaraço atrapalha muito ou não? Nós soltando pipa na lajoada embaraçada, você pega até o reto, te atrapalhou no seu pipa lá no seu momento. As irmãs lá atrapalham, aí o rolo cai, aí vai, rola tudo e para com o negócio. Atrapalha. Deixa eu perguntar. O que tem nos atrapalhado a orar mais? O que tem nos atrapalhado a estar mais na casa de Deus? O que tem nos atrapalhado a ser crente melhor? Como temos gastado o nosso tempo? O meu serviço me consome de tal maneira que eu não posso servir a Deus com qualidade. As redes sociais estão me consumindo de tal forma que chega a tornar-se até vício. Horas lá, redes sociais, e se prende de tal forma que não dá para ler a Bíblia de forma sistemática, e deleitar nos estudos e passar horas e horas sem redes sociais. O que tem atrapalhado-nos? As amizades. As amizades, ao invés de me levar para o altar, tem me afastado. As amizades me convencem mais a me inclinar para as coisas da terra do que para as coisas de Deus. O que é que tem nos atrapalhado, irmãos? O que é que tem sido de... Porque está dizendo aqui, ó, deixamos todo o embaraço. Deixamos a ideia de romper, desgarra, embaraço. A não ser que estamos satisfeitos do jeito que estamos. Estou contente com a minha vida espiritual assim. Para mim assim está bom. Eu vim no pastor esse culto fervoroso, está bom. Não quero mais. A não ser que você se conformou com a sua vida. Paulo diz em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo. Quando fala do mundo, fala da cultura, fala de moda, fala de tudo que é corrompido e cai para fora. Tem gente que já se conformou. É crente, mas é só no raso, irmão. Só no raso, qualquer coisinha é só pela misericórdia. Tiago 4, verso 4 diz que todo que constitui-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus.
Não dá para flertar com o mundo e ser amigo de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Tem que ter posicionamento, irmãos. E isso não é ser radical, não. Isso é ser bíblico. Isso é ser genuíno, autêntico. É coisa que embaraça, irmão. Isso tem que cortar. Deixa eu passar aqui rapidinho um testemunho pessoal que eu vivi em na minha casa. A minha esposa trabalhou por 4 anos, bons, longos, 4 anos em telemarketing. O Gelo até tem dinheiro no braço dela, tem que ficar lá assim, aquele negócio na orelha, e falando com um monte de gente o dia todo, toda hora. E ela tinha um desejo muito de entrar num poupa-tempo. Naquele tempo era uma benção, não era terceirizado, o trabalho de frente lá. É muito difícil de entrar, pelo menos era naquele tempo. É só por indicação. Eu conheci um jovem crente de lá, que eu via ele, e eu olhava assim e falava: esse jovem é crente. Esse jovem, todo dia eu via. Um dia eu olhei para ele: Pai do Senhor, testemunho. Pronto, falei com ele, dei um correio da minha esposa para ele. Esperando, orando, chamou. Só que quando chamou, a Karina estava grávida do Davi. Só que a barriga não aparecia. Podia esconder. A pessoa que ia selecionar ela lá na entrevista não ia ver. Mas Deus vê tudo, irmão. Nos homens nós podemos esconder as coisas e possa parecer que vai dar certo. Mas não se engane. João capítulo 20, verso 5. A alegria do ímpio é breve e momentânea. Pois bem, passa uma entrevista. Era só levar os documentos para fazer um exame admissional para contratar. Que bênção! Do lado do meu serviço, perto de casa, a gente já estava morando no Horizonte. Ela trabalhava na República. Era 3-4 horas para ir e voltar. Seria uma bênção. Só que aí, ela podia se embaraçar e falar assim: aqui está aqui. Não falar nada. Quer dizer, não pequei, não falei nada, ninguém perguntou. Se isentar a responsabilidade. Mas o crente não pode fazer isso. O crente consciente, bíblico, não pode. Aí a cara não entregou os documentos, falou para a mulher, falou assim: ó, só que eu estou grávida, tá? Eu estou gestante e eu me disponibilizo para o meu melhor, mas eu estou gestante. Se perder essa oportunidade, eu ficaria muito grave. Aí já mudou com o tratamento, pegou os documentos e tal. A gente não vê, vamos ligar para você, tá bom? A Karina chorou muito. Fui lá no Pará, ainda próximo de pouco tempo. Às vezes, irmãos, desembaraçar vai custar, vai doer, vai ter perda, vai ter dano. Só que Deus está te vendo. E se Deus, na sua vida bondade, misericórdia, achar por bem te abençoar, Ele vai te honrar 10 vezes mais. Não que isso seja o propósito, mas pode dizer que uma vez que nós nos embaraçamos das coisas dessa terra, vivemos para a glória de Deus, passamos tudo para honrá-lo, Deus prova. Ele sempre vai promover o melhor para nossas vidas. Hoje a Karina está trabalhando num lugar muito bom. Uma honra de Deus para a vida dela. Tem disponibilidade de ficar com os meninos, cuida da casa com excelência, cuida das coisas dela, cuida das crianças. Uma bênção. Na hora, ela se rompeu com um laço. Vou trabalhar grávida lá mentindo, escondendo um anátema no meio de vós. Porque tem gente que é assim, que põe a sujeirinha lá, cobre com o tapete, está tudo certo. Pode parecer que está certo. Pode até prosperar por algum tempo, mas Deus está vendo, meu irmão. E no tempo certo a mudança chega. Uma hora o pecado acha. Vamos correr. Para finalizar, deixa o embaraço. Vai para a Bíblia. Olha para os heróis da fé. Eles se encheram, foram homens de Deus. Hoje nós estamos preocupados só com o nosso bem-estar, só em acumular, só em conforto, só com aparência, status. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos olhar esses homens como exemplo e fazer: eu quero. Irmão que andou com Deus. E quem inveja de irmão fala assim: eu quero andar com Deus também. Oh Deus! Andar com Deus, ser amigo de Deus. O que vale mais, irmãos? Qual é o estilo de homem que vale mais do que comunhão com Deus, do que conhecer Deus? O segredo do Senhor para aqueles que o temem. Deus quer se revelar para aqueles que o temem. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o pecado. Tem gente que pensa que se converteu, o pecado venceu, pronto, nada. Paulo diz em Gálatas que o Espírito milita contra a carne. É constante e intensa a luta contra a carne, contra o pecado. Gênesis
capítulo 4, verso 7, diz que o pecado jaz à porta, e sobre ele será o seu desejo dominado. Paulo diz: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Romanos 7,19. Alguém já disse que o pecado para o crente salvo é como espinha nos olhos, dói, você chora. Ao pecado para o ímpio é glória, é coroa na cabeça. Outrora pecava e glória a Deus, dava risada, se embebedava, era alegria. Mas Cristo me achou, me fez nascer de novo. E quando eu peco, porque o crente peca, viu, irmão? Não tem ninguém super-herói, não. E quando o crente erra, vacila, peca, ele fica triste, ele chora, ele até se constrange quando vai orar, ele quer não orar para Deus. É o pecado, irmão. E o que é pecado para nós? Matar, roubar, trair, mentir? Ô, irmão, se você for um farol vermelho, é pecado. Se você baixar a janela do vidro do seu carro, levar uma bala, jogar para fora, é pecado. Tiago diz, capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mais sério do que a gente pensa, né? É sério. Mas o problema não está só em pecar, que também é um problema, mas é como lidamos com isso. Pecar e dormir, pecar e comer aquela bela macarronada, pecar e ficar sentado em cima do nosso pecado confortavelmente, ou lutar contra o nosso pecado, ou enfrentar o pecado, chorar pelo pecado. Tiago capítulo 4, verso 9 diz assim: sentir as vossas misérias, lamentar, chorar. O problema não está só em pecar, que é um grande problema, é estar indiferente com o pecado, de mãos dadas com o pecado, sem sensibilidade com o pecado. Eu tenho alguns casos na mão aqui, você passa a mão, você não sente mais, não tem sensibilidade. Tem crente que mente, fala palavrão, para ele é natural, normal. Por quê? Porque está insensível, perdeu a sensibilidade para com o pecado. E isso é terrível, isso é sério, é perigoso para o cristão. O cristão ele tem que tratar, ele tem que se preocupar, ele tem que se humilhar diante de Deus, ele tem que pedir perdão para Deus, ele tem que deixar o pecado, se preciso, pedir até aconselhamento e confessar para o pastor também, como eu já presenciei em alguns casos, que é muito louvável. Eu tiro o chapéu para pessoas assim, porque é honroso, é muito humilde alguém que reconhece o seu pecado. Mas tem gente que prefere esconder, ir tocando a vida, é muito perigoso. Em Romanos, Paulo diz assim: se eu viver segundo a carne, eu morrerei, mas se pelo Espírito modificar as obras do meu corpo, eu viverei. Irmãos, tem muito pecadinhozinho que a gente não dá nada para ele, é grave. Isso aqui, ó, nós somos mestres em fazer. Eu já vou pular para o tópico final. Eclesiastes capítulo 5, verso 1: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tudo, pois não sabe que faz mal. Quando entrais na casa de Deus, guarda os teus pés, inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício. Muitas das vezes nós, na casa de Deus, não temos reverência nenhuma para com o Senhor, é o pastor que temos que honrar também e respeitar, mas é Deus sobre ele, é Deus da casa, que é santo, justo e merece nossa reverência, nossa total atenção a ele, nosso culto puro, Senhor. É conversa aleatória, paralela, que não tem nada a ver com o culto. É Deus que passeia pelas redes sociais, exceto os irmãos que trabalham na mídia. O problema não é só pecar, que também é um problema, é como é tratado o pecado. Eu luto contra os meus pecados, irmãos, diariamente. Acredito que você também faz isso, porque você não é aqueles que retrocedem, mas é aqueles que avançam no nome do Senhor. Vamos para o final. A testemunho, embaraço, pecado agora, que estão de perto, nos rodeiam, e fazemos o que para o final? Corramos com paciência. Numa outra tradução vai estar: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para nós, que não tem nada a ver com essa terra.
Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo acabou a carreira. Você está em uma corrida para terminar a sua carreira. Não é difícil, não é fácil, eu sei, é difícil. Você tem as suas lutas, você pisa em espinho, você carrega o peso da sua cruz. Hebreus 13, verso 6 diz: portanto, ousemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Deus te ajudará, crente, nessa caminhada, a cumprir a carreira que lhe está proposta. Não desista, você que está talvez fraco na fé. Não desista, você que talvez está orando pouco. Não desista, você que talvez se afastou dos caminhos do Senhor. A carreira ainda está proposta, ainda dá tempo de você concluir. Paulo diz: combati, mas é um bom combate, irmão. Não é de qualquer maneira, é com excelência. Por quê? Porque, como o presbítero bem disse, não é para o pastor, é para Deus. É um bom combate. É um combate com excelência. É servir com zelo, com fervor, com alegria, com gozo no coração, porque é para o mestre. Paulo foi dado como morto de tanto apanhar durante a sua carreira. Paulo sofreu naufrágio em muitas viagens durante a sua carreira. Paulo foi preso diversas vezes durante a sua carreira. Paulo sofreu fome, sede, abandono durante a sua carreira. Paulo foi perseguido e morto de forma cruel, mas terminou a sua carreira. Do que é que você está se queixando, meu irmão? Por mais difícil que seja a tua dor, a sua ferida, tem graça de Deus para a tua vida aqui hoje, porque você é um escolhido de Deus. Tem graça de Deus aqui para você continuar firme na sua carreira, porque o Senhor não abre mão de você. O Senhor te escolheu, o Senhor te achou para você combater um bom combate, terminar a carreira que está proposta. Qual é a sua dor? O que te aflige? O que lhe distraz? Hoje tem graça de Deus aqui para a sua vida. Hoje o Senhor pode te segurar nas suas mãos e dizer: filho, eu te ajudo. Filha, eu te ajudo. Continua crente, continue se guardando, continue na verdade, continue no meu temor, continue firme, continue autêntico, continue. Homens que a terra não foram dignos, que me constrange quando eu penso que eu sou um cristão, olho para eles, eu sinto vergonha do cristão que eu sou, assim como disse Spurgeon. Mas essa palavra é para nos encorajar, irmãos. Isso aqui não é um balde de geografia de ninguém, não. Nós temos essa Novo Testamento como exemplo na fé, para olhar para eles e falar assim: meu Deus, eles estão na arquibancada, passou por isso também, talvez até por coisas piores que estamos passando, mas venceu. E você vai vencer também. Você vai vencer. Você não vai desistir. Você vai continuar firme, avançando, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Quantos que crê, pode aplaudir o Senhor por esta palavra.